agora o programa Diálogos e o tema de hoje é a síndrome da alienação parental. Esse problema vem sendo cada vez mais discutido pela sociedade. Ele ocorre quando a pessoa que fica com a guarda do filho após a separação normalmente induz a criança a se afastar do antigo companheiro. Estima-se que mais de 20 milhões de crianças sofram esse tipo de violência e que 80% dos filhos de pais separados já tenham sofrido algum tipo de alienação parental. Para falar sobre o assunto, conversamos agora com a psicóloga Roberta Mendes. Ela é formada em Psicologia pela PUC Campinas, pós-graduada em Neuropsicologia pela Unicamp, além de ser membro do Grupo de Alerta à Alienação Parental em Campinas. Obrigada pela presença, Roberta. Eu agradeço. Obrigada. Quais são os principais comportamentos que caracterizam a alienação? A alienação parental é um processo que acontece com os pais à medida que eles não permitem a convivência da criança com aquele que não é o guardião da criança. Então, geralmente acontece com as mães que detêm a guarda da criança, mas nós também temos casos de pais, né? Então, esse processo, ele tem um comportamento no qual o guardião impede a convivência, distorce a percepção da criança de quem realmente é o outro cônjuge, né, da família, e não permite contatos além daqueles estipulados pela justiça, né? Então, festas na escola, reuniões familiares, ou uma visita do nada, sem previamente um combinado passando pelo lado jurídico, né? Então, o comportamento é sempre um comportamento de afastamento, de isolamento da criança e também um processo de difamação do outro. Então, assim, sempre uma mentira associada, feita pelo guardião com relação ao quem é o outro cônjuge, né? E o que leva o pai ou a mãe a ter esse tipo de comportamento? Olha, muitas vezes acontece a separação do casal de uma forma litigiosa. Então, a gente tem os sentimentos de raiva, de ira, de posse ou de não aceitação da própria separação do casal, e isso é transferido em comportamentos inadequados com a criança. Então, o que leva muitas vezes é a não aceitação da separação, né? A repórter Bruna Marim esteve com um pai que sofre alienação parental. A pedido do entrevistado, a identidade dele foi mantida em sigilo. Como tudo começou? Quando que você percebeu que estava sendo vítima da alienação parental? No ano passado, após o episódio do caso da Isabela Nardoni, né, onde ocorreu aquela repercussão nacional toda, eu fiquei por 2 meses sem ver meu filho. E no final desses 2 meses a gente conseguiu sair um dia para almoçar, né, e conversando com ele, tentando entender o porquê que ele não estava querendo mais vir na companhia do pai. Ele me disse que é porque a mãe havia dito a ele que eu poderia fazer o mesmo com ele, ou seja, matá-lo. Quais foram as medidas tomadas depois da alienação ter sido identificada? Eu procurei conversar com pessoas especialistas no assunto, psicólogos, juízes, advogados, e o melhor caminho, né, já que não havia a possibilidade de diálogo com a mãe, foi a de solicitar ajuda à justiça. Como é que está a situação atualmente? Atualmente a situação está um pouco melhor, porque depois de entrar com o processo e ser identificado pela psicóloga da justiça, da vara de família, da vara de infância e família, né, foi identificado que a criança está sob forte pressão, que a criança precisa da companhia do pai, e enfim, ele está sendo submetido a acompanhamentos psicológicos, e enfim, esse processo tem mais ou menos 1 ano e pouco, e ele está bem, ele melhorou bastante, ele tem vindo mais tranquilo, ele está mais tranquilo, está mais alegre, está mais feliz. A alienação parental pode ser considerada uma doença? Não. A alienação parental, ela é um processo que acontece na sociedade, na estrutura da família.
A síndrome da alienação parental é o conjunto de situações, de sintomas e de respostas comportamentais que a criança apresenta quando ela passa pelo processo de alienação parental feita por um dos pais, né? Então, não é ainda considerado uma doença, é um termo muito novo que está sendo usado pela psiquiatria, pela psicologia e pelo direito, mas ainda não é considerado uma doença, não. Confira agora a primeira parte da entrevista da repórter Juliana Bortolai com a advogada Fernanda Vila Gonzalez, especialista em direito de família. Ela explica a alienação sobre a perspectiva jurídica. Quais são as atuais penalidades aplicadas nos casos de alienação parental? Já existe hoje, muito embora não exista uma lei específica que adote lá o termo alienação parental, a prática ela já é coibida. Então nós temos hoje, tanto no Código Civil, como na Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente, já existem normas que punem práticas como alienação parental, muito embora não traga essa terminologia. Quais são os procedimentos legais a serem tomados após a alienação ter sido identificada? Uma vez identificada a alienação, é difícil que as pessoas envolvidas resolvam isso sozinhas, tanto que se conseguissem fazê-lo não haveria alienação parental muito provavelmente. O ideal nesse caso é que adotem medidas judiciais de modo a demonstrar para o juiz que está acontecendo essa alienação e para que o juiz possa punir e tomar uma providência para tentar, se não evitar, mas diminuir a prática dessa alienação. E no próximo bloco, as modificações na legislação e como isso vai afetar o julgamento da alienação parental. Voltamos já.